Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Vamos iniciar a nossa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Número 1. Qual é a capital do Brasil e onde está localizada? A capital do Brasil é Brasília. Ela está localizada na região centro-oeste, na região central do território brasileiro. É em Brasília, né, onde são decididos todos os rumos do país. É onde o governo federal está, é onde o presidente do país mora, né? Número 2. Quais foram as capitais do Brasil antes da atual? A atual é Brasília. E as anteriores, quais foram? Salvador, de 1549 a 1763, e Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. Salvador foi a primeira capital do país. Ainda o Brasil não era um país naquela época, né? O Brasil era uma colônia de Portugal. Lembra o que é colônia? Que o Brasil não tinha autonomia política, o Brasil não era independente, não era um país formado ainda, né? Quem governava o Brasil naquela época era Portugal. 3. Como o território brasileiro está dividido? Em que parte você reside? Como assim dividido? Como ele está organizado, né, para facilitar a administração, para facilitar levantar informações sobre a população, sobre as cidades, né? O território brasileiro ele está dividido em estados que estão organizados em municípios. Então, o território brasileiro está dividido em 26 estados e um distrito, que é o Distrito Federal, onde está a capital, Brasília. No município de Belo Horizonte, é onde você reside no estado de Minas Gerais. Alguns podem residir em Ibirité, outros em Contagem, mas no estado de Minas Gerais. 4. O governo federal é composto por quais órgãos administrativos? Qual a função de cada um? O governo federal ele é composto pelo Poder Executivo, que executar as leis que são propostas, elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo ele é formado pelo presidente, né? É o presidente do país. Pelo Poder Legislativo, elaborar, propor e aprovar leis, que são os deputados, os senadores, né? Poder Judiciário, defender o direito dos cidadãos, promover a justiça e resolver conflitos que possam surgir na sociedade. 5. O que é um município? Cite 3 exemplos. O município é uma unidade administrativa autônoma, né, independente. O município ele é formado pela cidade, que é a área urbana, e pelo campo, que é a área rural. A gente não pode confundir. Município e cidade não são a mesma coisa. A cidade é onde está localizada a prefeitura, né? A cidade é onde está localizada a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores. E o campo é onde são produzidos os alimentos, é onde é produzida matéria-prima que é enviada à indústria. Então, o município ele é formado pela cidade, pela área urbana e pelo campo, a área rural. Lembrando, o conjunto de municípios compõe os estados, e todos os estados compõem o território do Brasil, né? 6. Quais são os serviços públicos e quem deve garantir estes serviços à população? Serviços públicos, gente, o próprio nome diz público, é para todos, né? Rede de esgotos, água tratada, coleta de lixo, iluminação de ruas, hospitais, postos de saúde, entre outros. Quem deve garantir esses serviços à população e esses serviços com qualidade, gente, é a prefeitura, é o governo e outros órgãos também, que devem trabalhar para que esses serviços sejam oferecidos à população, à sociedade, com muita qualidade. 7. Pesquise sobre a origem da bandeira do Brasil e qual é o significado de suas cores e dos seus símbolos. Que bandeira é essa? É a bandeira do Brasil? Não é não, hein? Essa era a bandeira utilizada, gente, até 1889. Essa bandeira, ela pertencia à família real, né?
aos imperadores. Essa bandeira ela foi adotada enquanto o Brasil era uma monarquia. Observem as cores: o triângulo amarelo, né? E o quadrado verde, cor da Casa Real de Habsburgo, homenagem à primeira esposa de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele foi rei do Brasil de 1822. Foi ele que declarou a independência do Brasil, declarou o Brasil independente de Portugal. O verde é a cor da Casa Real de Bragança, pertencente à família de Dom Pedro I, os monarcas de Portugal. Só que essa bandeira, ela foi modificada, ela foi mudada quando o Brasil tornou-se uma república. E quando o Brasil tornou-se uma república, os significados das cores, eles também mudaram. A bandeira atual do Brasil é esta. A bandeira nacional, gente, ela é o símbolo máximo de representação da nação brasileira. Esta versão da bandeira brasileira foi criada no dia 19 de novembro de 1889. Então, o dia que comemora-se o Dia da Bandeira é o dia 19 de novembro. Originalmente, as cores da bandeira simbolizavam as cores das casas reais da família de Dom Pedro I. Nem todo mundo sabe disso. As pessoas acham que esse significado das cores, né, é em função da paisagem. Não, mas tinham outros significados antes. Sendo o verde a cor que representa a Casa Real de Bragança e o amarelo a cor da Casa Real dos Habsburgo. As estrelas da bandeira brasileira representam os estados e o Distrito Federal. Tem 27 estrelas na bandeira. Se for criado outro estado, vai ser acrescentada mais uma estrela na bandeira do Brasil. A disposição e tamanho de cada estrela foi estabelecida a partir da visão do céu da cidade, do Rio de Janeiro, na noite do dia 19 de novembro de 1889. Foi a partir da constelação Cruzeiro do Sul. Atualmente, a cor verde representa a nossa natureza. O amarelo, a riqueza mineral. O azul simboliza o céu e os rios. O branco significa o desejo de paz. As estrelas representam os estados e o Distrito Federal. Ordem e progresso, gente, era um lema do positivismo. O positivismo era uma corrente filosófica, era uma forma de pensamento que estava muito popular naquele período. Então, é essa a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, é o símbolo máximo de representação da nação brasileira. Mas como assim, professor? Eu não entendi por que símbolo máximo de representação da nação. Quando tem um jogo, como que você reconhece? Através da bandeira, não é? Como que está o uniforme? O uniforme é de acordo com as cores da bandeira, na maioria das vezes. Então, a bandeira, ela representa o país, ela representa a nação. Finalizamos a correção, agora nós vamos falar sobre nacionalidade. O que é nacionalidade? É de onde você é, de qual país você se identifica. Está relacionado a pertencimento, ao pertencimento a um grupo, a um lugar. Então, você é nacional, você possui uma nacionalidade brasileira, você é nacional, pertencente ao Brasil, você faz parte da nação brasileira. Normalmente, na certidão de nascimento, é um documento, né, que comprova a nacionalidade de uma pessoa, onde essa pessoa nasceu. Existem pessoas que possuem dupla nacionalidade. A dupla nacionalidade é quando uma pessoa ela pode ser cidadã, né? Ela pode ter cidadania em dois países, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. O Brasil possui uma identidade multicultural, foi formado pela mistura de diferentes povos. Quais são esses povos? Os indígenas, né, que já estavam aqui no território antes da chegada dos portugueses, os europeus, né, e os africanos, que foram trazidos à força aqui para o território brasileiro.
Então, é essa mistura que gerou diferentes povos, diferentes culturas, né? Essa identidade multicultural do Brasil é como ele é reconhecido, é como ele é conhecido. O Brasil, ele vai ter alguns símbolos que vão representá-lo. Símbolos nacionais, são símbolos que indicam que pertence ao Brasil. Por exemplo, a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Então, são 4 símbolos nacionais oficiais que o Brasil possui. Inclusive, gente, existe uma lei, a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que instituiu, que criou os símbolos nacionais e que definiu quando, onde e como os símbolos nacionais serão usados. Vamos falar um pouquinho do hino nacional. A bandeira do Brasil nós já vimos, né? Já conhecemos um pouco da história da bandeira do Brasil, que a bandeira atual que nós temos, ela foi originada, né, em 1889 e partiu, né, da existência de uma outra bandeira anterior a 1889. O hino nacional, gente, também é um símbolo nacional. Vocês já prestaram atenção na letra do hino nacional? Como é uma letra bonita. A letra do hino nacional, ela foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. O hino nacional, ele foi criado em 1831. Prestem atenção na letra do hino nacional quando vocês escutarem o hino. Como é bonita. O que a letra representa? A letra representa o Brasil, né? A letra, inclusive, ela representa a história do Brasil. Quando fala, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, foi nas margens do rio Ipiranga que foi declarada a independência do Brasil em relação a Portugal. A letra do hino nacional também retrata sobre a grandeza do Brasil, né? Sobre as belezas naturais da paisagem brasileira, sobre a diversidade do território brasileiro. A bandeira, como nós já estudamos anteriormente, já entendemos o significado das cores, das estrelas, não é verdade? E a bandeira é o símbolo nacional máximo, né, de representação do país, de representação da nação. Vocês sabiam que o hino nacional ele tem um glossário? Um glossário é o que vai indicar, né, o significado de alguns termos. Margens plácidas. Plácida significa serena, calma. Ipiranga é o riacho junto ao qual Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil. Brado retumbante, grito forte que provoca eco. Penhor, usado de maneira metafórica, né, figurada. Penhor desta igualdade é a garantia, é a segurança de que haverá liberdade. Imagem do cruzeiro resplandece. O cruzeiro é a constelação do Cruzeiro do Sul, que brilha no céu. Impávido colosso. Colosso é o nome de uma estátua de enormes dimensões. Estar impávido é estar tranquilo, calmo, garrida, enfeitada, que chama a atenção pela beleza, né? Clava forte. Clava é um grande porrete. Esse porrete ele é usado no combate corpo a corpo. No verso, significa mobilizar um exército, entrar em guerra, para proteção, né? Fulguras, fulgurante, quer dizer reluzente, brilhante. Então, o nosso hino nacional, ele tem alguns significados que representam o Brasil. Armas nacionais também é um outro símbolo, é um símbolo nacional oficial, também chamado de brasão nacional. Representam a glória, a honra e a nobreza do Brasil. No centro há um escudo circular, estão observando esse escudo circular, sobre uma estrela verde. A estrela e amarela de 5 pontas. O Cruzeiro do Sul está ao centro. Estão observando sobre uma espada. Observem a espada. Um ramo de café está na parte direita
um ramo de café e um de fumo à esquerda. Uma faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a inscrição República Federativa do Brasil. Em outra faixa abaixo apresenta 15 de novembro, à esquerda aqui, né, no caso. E a esquerda vai estar 1889, ou seja, 15 de novembro de 1889 é quando é declarada a República Federativa do Brasil. O selo nacional. O selo nacional ele é utilizado para autenticar documentos oficiais e atos do governo. É usado também para autenticar diplomas e certificados emitidos por unidades de ensino reconhecidas. É constituído por uma esfera com as estrelas. Então, quando você estiver lá na faculdade e fizer a sua graduação, o seu diploma vai vir com o selo nacional. A nacionalidade dos países, gente, ela pode ser representada pela bandeira, como nós vimos, né? A bandeira, ela vai representar, ela vai indicar a nação, o estado, o país. A bandeira, como nós vimos, ela é o símbolo máximo de representação da nação. Vocês já assistiram algum comitê olímpico? Então, no início das Olimpíadas, na abertura, né? Todos os participantes, eles entram portando a bandeira de seus países, para representar os países, para indicar qual país esses atletas estão representando. Da mesma forma, acontece nos jogos de vôlei, de futebol, dentre outros. E o hino, vocês já perceberam que no jogo de futebol o hino ele é tocado? Então, o hino é para representar também a nação, representar o país. A bandeira dos países, né? Cada um com sua bandeira, cada bandeira representando a nacionalidade, representando um país. Observem o Brasil sendo representado pela bandeira. Além dos símbolos nacionais, gente, oficiais, né, que foram instituídos pela lei, existem outros símbolos que caracterizam o brasileiro, que caracterizam a nação brasileira. E esses símbolos são símbolos culturais, como o carnaval, como o samba, como a culinária brasileira, como o futebol, né? Vocês já perceberam que quando tem Copa do Mundo, quando tem jogo de futebol do Brasil, o patriotismo, né? Ele aflora no brasileiro, o brasileiro comemora, né? Ele torce, ele fica alegre com a vitória. Então, esse é o patriotismo do brasileiro. Claro que esse patriotismo ele tem que ser no dia a dia, né? Ele tem que perdurar, não pode ser só em época de jogos. Mas na época dos jogos é quando o brasileiro ele vai para a rua, é quando ele torce, né? Quando ele comemora pela vitória do Brasil. Finalizamos, né, a nossa aula sobre nacionalidade. Então, nacionalidade indica pertencimento a um país, pertencimento a uma nação, pertencimento a um grupo. Cada pessoa, ela tem a sua identidade. Cada pessoa, como nós vimos, né, ela é de uma forma, ela pertence a vários grupos. Mas quando se diz pertencente a um país, é a nacionalidade, é a país ao qual você nasce, ao qual você pertence também. Tem algumas atividades para vocês fazerem, copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.